Bom dia! Para você que mais uma vez despertou ansioso para ouvir a palavra de Deus. Os nossos corações batem forte. A vida que há em nós anseia pela liberdade em Cristo Jesus. Voar como águia e estar diante da presença do Senhor, fazendo a sua vontade e o seu querer é que o nosso coração deseja. Muitas vezes isso não é fácil porque exige sacrifício. Exige acreditarmos em nossas penas, em nosso crescimento, em nosso voo. E às vezes acreditar em nós não é fácil. Mas você precisa lembrar que você foi escolhido não por mãos humanas, mas pelas mãos de um Deus que é grande, forte e tremendo. Ele faz coisas sobrenaturais. Ele vai aonde eu e você não podemos ir, mas Ele entra. Ele resgata tudo, Ele restaura tudo e Ele muda o que é necessário por amor a mim e a você. Os teus inimigos podem te afrontar, mas nunca vão te vencer, porque o Senhor se levanta ao teu favor. E esta manhã Ele destrói o exército de adversários por tua causa. Deus te coloca de pé. O inimigo tinha preparado para você uma grande vergonha, mas o Senhor dá para você agora uma grande vitória. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz, leão da tribo de Judá, rei dos reis. Não há outro como este Deus, que vai aonde nós não podemos ir e muda toda a situação. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é a nossa força, o nosso esconderijo, e nele nós somos mais que vencedores. Levanta a tua mão esta manhã e agradece a Deus pela vida, pelo livramento e pelas tuas vitórias. Hoje Ele se levantou do trono para te favorecer. E o que era para te envergonhar, diz o Senhor, será dupla honra na tua vida. Prepare-se. Vou eu te levantar no meio dos grandes, usar a tua boca como profeta das nações, e todos saberão, eu sou o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje é quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: Disse-me, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava comigo, e ele me colocou de pé. E ouvi o que me falava, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu que habitas com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam ou quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Mas tu, ouve o que eu digo a ti. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come do que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim. E eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e nele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações, suspiros e ais. A vocação de Ezequiel, a visão de um rolo e de um livro.
Quantas pessoas que nesse tempo, ou até antigamente, não acreditavam que os profetas estavam no meio deles. Como ainda hoje não acreditam, zombam, eles jogam pedra, discriminam, lançam fora, colocam de lado. Antigamente, Deus enviou os seus profetas também. Deus enviou o seu único filho e as nações o mataram. E o Senhor diz esta manhã para o mundo inteiro: ouvi as minhas palavras. Vocês têm sido rebeldes diante de mim. Vocês têm prosperado nos seus maus caminhos e se alegrado. E quantas vezes eu tenho chamado vocês para reconciliação. E tudo que eu recebo é: não tenho tempo para ti, Deus. Não posso te escutar agora, Deus. Mas assim te digo eu. Estou preparando uma grande queda daqueles que viraram as costas para mim. Esmagarei aqueles que dizem que eu nunca estive no meio deles. Farei uma confusão no meio daqueles que negam meu nome e não reconhecem o meu poder sobre eles. Vou eu, o Senhor, derribar as nações que se dizem eleitas por mim, mas não são. E estou eu levantando uma nação, uma geração, da qual eu, o Senhor, me orgulharei. E todo o mundo saberá que eu sou o Deus que gero, que eu sou o Deus que dou vida, que eu sou o Deus que guardo o meu povo, aonde quer que eles estejam. O profeta Ezequiel teve uma visão. E pela interpretação da palavra, leva-se a crer que Ezequiel temeu. O semblante dele veio ficar pálido. Mas aí, Ezequiel vai dizer que alguém o fortalece. Ezequiel vai dizer que uma voz forte fala com ele. Ezequiel diz assim: eu ouvi uma voz que me disse: fica de pé e eu falarei contigo. O interessante é a pergunta que vem aos nossos corações. Por que que Deus queria que o profeta ficasse de pé e não falou com ele na posição em que ele estava? Porque quando Deus vai usar um soldado, quando Deus vai alinhar o seu arco e a sua flecha, quando Deus vai mirar e dar a sua sentença, ele precisa que seus soldados estejam de pé. Por isso, esta manhã, batalhão do Senhor Deus, assim te diz o Senhor: levantai-vos e arvorai as vossas espadas, é chegado o tempo da peleja. Eis que eu derribarei os muros, derribarei as fortalezas, e todos saberão que eu sou Deus. Ezequiel diz que ele ficou de pé para escutar aquele que falava com ele. E as palavras que ele escuta são as seguintes: olha, eu vou te mandar para o meio dos filhos de Israel. Eles são rebeldes. Eles não me obedeceram. Mas como Ezequiel ia no meio do povo de Israel, que conhecia bem a palavra, mas não havia recebido o próprio Messias. E Deus vai dizer para Ezequiel: eles vão te afrontar. Eles são rebeldes. E eles querem ter razão. Mas não temas. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir, fala para eles. E não tenhas medo, porque ainda que se levantem contra ti com espinhos e com sarça, e que tu habites com escorpiões, não tenha medo, porque eu sou contigo. E o rosto deles não poderá te fazer medo, porque eles são rebeldes. Mas fala as minhas palavras. Igreja do Senhor, nesta manhã, Jesus está levantando um exército sobre a terra, hoje mesmo, 16 de janeiro de 2019. O tempo começa a passar mais rápido. O relógio começa a diminuir os segundos. O ponteiro vai andar mais rápido. É como se o dia tivesse menos tempo. E Deus diz assim: chegou a hora de eu acertar os ponteiros do meu relógio. Chegou a hora de eu tocar os sinos em Jerusalém. Chegou a hora de eu bradar e todos saberem que eu sou Deus. Preparai-vos para a batalha e sabei que não há outro Deus além de mim.
Vou eu no meio de vós e vos defendo nesta causa e nesta peleja que vocês não precisam pelejar. Apenas fiquem de pé e ouçam as minhas palavras e obedeçam a minha voz. E eu levantarei vocês como profetas e profetisas no meio de um povo que me rejeitou, mas que eles saberão que eu te escolhi. Quando eles olharem para ti, verão algo diferente, a minha presença e a minha graça sobre a tua vida. Esta manhã, estende as tuas mãos. Te dou poder e autoridade, muito mais do que tu já tens. Coloco as minhas palavras na tua boca e te dou uma unção diferenciada. Da tua boca sairão labaredas de fogo que consumirá o mal. Das tuas mãos sairão labaredas de fogo que queimará o mal. E tu serás conhecido como geração eleita, aquele que o Senhor escolheu para o tempo da sua obra. É você, filho. É você, filha. Prepara-te. O tempo da batalha é chegado e eu tenho algo muito grande e misterioso contigo. Abre bem a tua boca e eu a encherei com as minhas palavras. E te farei ver que, acima de tudo, o meu nome, o meu poder, a minha glória sempre prevalece. Oh, Espírito Santo de Deus, segura nas mãos do teu povo esta manhã. Dá-nos, ó Senhor, espírito de sabedoria, quebrantamento e sinceridade diante de ti. Fortalece, Deus, o nosso coração e prepara as nossas mãos para a peleja. É o que nós te pedimos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.